Aqui estamos agora, então, reunidos para mais uma palestra online, Jesus na visão espírita. Então, eu trouxe aqui essa palestra para a gente falar um pouco do nosso amado mestre. Então, eu coloquei aqui para vocês a linha do tempo do cristianismo. Olha que interessante. Você tem lá uma coisa que já, inclusive, pesquisas científicas já provaram, por incrível que pareça, que o nascimento de Jesus foi em 4 antes de Cristo. Por incrível que pareça, talvez muitos já tenham ouvido falar nisso. Por quê? Porque, na verdade, Jesus é dado como nascido no ano da morte de Herodes, certo? E o Herodes tem a datação das moedas, inclusive da época de Herodes, e consta que, do que se tem como cronologia do nascimento do Cristo, ele, na verdade, já havia nascido 4 anos antes, para coincidir com os fatos ocorridos naquela época na Palestina. Então, mostrando aqui para vocês, claro que nós celebramos o nascimento de Jesus no ano 0 do calendário cristão, mas olhando ali todos os fatos, inclusive o próprio governo do imperador Tibério, as moedas cunhadas na época, o relato sobre a morte de Herodes e tudo mais, chegou-se à conclusão, os próprios historiadores dizem que Jesus nasceu 4 anos antes do que se acredita ter ocorrido o seu nascimento. Então, muito provavelmente, pode ser que ele morreu com mais de 33 anos. Ele desencarnou, ele foi crucificado, talvez, com 37 anos. Mas, se a gente for levar isso ao pé da letra, no fundo, não tem tanta importância. O que importa é a mensagem. Vou passar aqui. Personagens romanos da época de Jesus. Nós tínhamos lá o Tibério, que era o imperador romano. Nós tínhamos Pilatos, Pôncio Pilatos, como sendo o governador da Judéia, que tinha vinculado a ela a Palestina, o qual havia Herodes, né? O grande Herodes, que foi aquele o qual nós temos aqui a constatação que na época da sua morte foi quando Jesus nasceu. Vamos lá. Quando Jesus nasceu, então? Os evangelhos, na verdade, eles não relatam exatamente quando ele nasceu, até porque há pouca informação a respeito dele antes do início da sua pregação. Há muita contradição, como vocês podem ler aqui, entre a data do nascimento dele, entre os próprios 4 evangelistas. Obras espíritas, inclusive psicografias e cálculos astronômicos, indicam que ele nasceu de 3 a 4 anos antes do que acreditamos. Há consenso geral entre o meio científico nos dias de hoje, historiadores principalmente, que ele nasceu mais ou menos mesmo 3 ou 4 anos antes. O dogmatismo católico insiste, e aí sim, peraí, vou voltar aqui que eu apertei sem querer aqui. O dogmatismo católico insiste em descrevê-lo como sendo Deus, sempre descrevendo suas falas na primeira pessoa. Diferente do que nós, espíritas, encaramos e acreditamos e consideramos como sendo Jesus. Certa vez, eu questionei um amigo católico fervoroso sobre a Ave Maria, em que fala assim, Ave Maria, Mãe de Deus. Eu falo, mas vocês consideram Deus, Jesus sendo Deus? E ele me deu uma explicação que sempre eu penso a respeito. Ele falava assim, na verdade, eu particularmente interpreto a Ave Maria, Mãe de Deus, como sendo uma mãe divina, né? Como se toda mãe fosse uma mãe de Deus, uma mãe divina, uma mãe que deu a vida, que gerou a vida neste planeta. Então, na interpretação dele, ele considerava a Ave Maria, Mãe de Deus, como sendo, na verdade, Maria, uma mãe divina, não necessariamente a mãe do próprio Deus. Para pensarmos. Vamos construir, então, aqui agora uma certidão do nascimento de Jesus. Olha que interessante, vocês vão gostar. Nome, Jeshu, que era a abreviação de Jehoshua, do hebraico. Sobrenome, filho de José, que em aramaico era Bar Joseph.
Nome da mãe, Maria. Em aramaico, Miriam ou Miriam, como queiram. Local de nascimento, Belém de Judá. Data de nascimento, no tempo do rei Herodes o Grande, antes de 4 antes de Cristo. Olha que interessante que foi o ano da morte de Herodes. Então, para lá, né? Então, se no próprio relato evangélico há essa narrativa, acreditamos realmente que ele nasceu, mas existem outras provas. Vou até mostrar algumas coisas bem interessantes aqui para vocês. Então, essa é a certidão de nascimento de Jesus. Local de residência, Nazaré. Estado civil, pelo que sabemos, solteiro. E profissão, carpinteiro e mestre itinerante. Estatura e dados físicos, e aí vem uma revolução, podem ser deduzidos no Santo Sudário. O Santo Sudário, que é uma relíquia que se acredita ter pertencido a ser utilizado, né, vamos dizer assim, como véu mortuário sobre Jesus após o seu desencarne, após a crucificação. Ele hoje em dia está em exposição e ele foi analisado pela NASA com todos os testes científicos mais modernos que existem. E aí nós vamos aqui de cair de costas algumas coisas que esses relatos nos passam. O que disseram sobre Jesus na Bíblia? Apesar de ser aclamado por muitos como um grande profeta ou Messias, sempre manteve essas informações restritas ao círculo de seus apóstolos. Na verdade, ele era uma pessoa extremamente humilde, extremamente restrita ao círculo de sua convivência e que não se proclamava nada, nem rei dos judeus e nem o grande Salvador, o grande Messias, mas trazia as mensagens que conduziram a muitos e fizeram com que nós acreditássemos como sendo nosso Salvador. O Evangelho segundo João, inclusive, ele atesta que Jesus sempre foi muito discreto ao falar sobre si mesmo. Ele falava sobre causas e consequências, sobre o Pai maior, mas sobre si mesmo quase nada. Dos seus discípulos, eles começaram no número de 700, que passaram a 70, e depois da grande revelação do reino dos céus, durante a sua pregação, caíram só para 12. Incrível. E Jesus perguntou a esses 12, não querem ir também? Né? Tipo, tanta gente foi, vocês não querem ir? Podem ir. E Pedro respondeu, seguir a quem, Senhor? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E aí eles mostraram que eles eram os escolhidos. Eles estavam preparados para seguir o Mestre, para a grande pregação e para a propagação das palavras do Mestre, das palavras do Evangelho. Durante o início das pregações de Jesus, entre eles discípulos, surgem invejas e tensões nesse grupo, provenientes das próprias paixões humanas, mas também da incompreensão do ministério que se propunha, da grandiosidade desse ministério. Seus seguidores tinham a participação no séquito do Mestre como vantagem pessoal e privada. Jesus pacientemente vai formando-os, educando-os numa visão não de proveito individual, mas de dedicação, não de privilégio, mas de serviço. Jesus, na verdade, foi um grande pastor. Jesus, na verdade, foi um grande pedagogo e que, com paciência, com virtude, com muita tranquilidade, educou aos seus discípulos e a muitos que puderam ter a oportunidade de encontrá-lo durante a sua peregrinação. Aqui uma imagem ilustrativa dos seus discípulos, olha lá que legal. Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Todos aí, os 12 que sobraram e que seguiram o Mestre durante a principal fase da sua peregrinação e da divulgação do reino dos céus. A eles foi prometida a compreensão mais alta que o Espírito Santo lhes havia dado, de acordo com a promessa do Cristo. E Jesus, através das parábolas, educava.
conduzia e, por que não, transformava. Vamos ver aqui, ó. Vou passar a próxima. As parábolas de Jesus são, na verdade, uma grande obra de pedagogia popular, porque ele, através dessas parábolas, desses contos, literalmente, que traziam, digamos assim, situações cotidianas com grandes exemplos, com grandes mensagens, com grandes ensinamentos, ele aguçava os sentidos dos seus apóstolos ou daqueles que os escutavam nas suas pregações. E aquelas imagens marcantes, como você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, na parábola do bom samaritano, não é? Daqueles que não socorreram, né, o viajante ferido, e o bom samaritano foi o samaritano que na época era considerado uma pessoa de pouca fé, uma pessoa herege, uma pessoa não tão boa, foi aquele que estendeu a mão. E isso já é um exemplo, né, para as pessoas falarem, puxa, mas o pior de todos foi o que o acolheu, não é? Então é aquela coisa assim da mensagem que diz assim, nem tudo é o que parece. Não julgues, né, antes de saber realmente quem você está julgando. Quem julga é Deus, quem julga é meu Pai. Então, nestas mensagens, nas parábolas, ele educava. Ele criava mensagens vivas, aguçava os sentidos dos seus discípulos e ensinava, modificava, conduzia. Com as parábolas, o mestre nos transporta para o ambiente popular palestino em que se desenvolveu a pregação. Nos revelam toda a genialidade criativa de Jesus, seu espírito de observação, sua simplicidade de exposição com clareza, concisão e adesão à vida. São obras-primas de pedagogia popular, onde voltamos a sentir a força de seu ensinamento. Mesmo nos milagres, observamos que Jesus evita o sensacionalismo. Não há conveniência pessoal, e sim a demonstração que Deus tem sua ação misericordiosa que nos livra sempre do mal. Os milagres são estreitamente ligados a essa mensagem de Jesus e, como esta, nos convidam à conversão, nos convidam a reconhecer Deus Pai em ação na história e a mudar de vida e de mentalidade. É naquela passagem do Lázaro, né? Em que ele, ao invés de entrar na caverna e sair com Lázaro nos braços como se ele fosse um super-homem, ele não chamou para si o feito, e sim ele disse, Lázaro, venha para fora. É como se dissesse, Lázaro, venha para fora, você ainda está vivo, caminhe para a vida com os próprios pés e modifique o que pode ser modificado. Então, era essa ação de Jesus, pelo exemplo, pelas suas palavras, pela condução moral que fazia muito bem, de uma forma muito sábia, através das suas parábolas e pregações. Na época de Jesus, tem um relato do Públio Lentulus. Públio Lentulus ele é conhecido principalmente por ter sido um poderoso senador romano, e inclusive ele é personagem importante do livro há 2000 anos, perdão, Psicografia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Existe uma famosa carta do Públio Lentulus, que é um documento histórico de origem apócrifa, que significa que não tem, digamos assim, como eu poderia dizer, um reconhecimento pleno por todos os segmentos aí da sociedade, do clérigo, seja lá o que for, mas tem o seu fundamento. Por quê? Supostamente ela foi escrita por um governador da Judéia ao imperador Tibério, até pela narrativa da época em que se encontra essa carta. E ela descreve detalhadamente a aparência física e as características morais de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a carta, vou ler para vocês. Retrato de Jesus por Públio Lentulus. Em Roma, no arquivo do Duque de Cesadini, foi encontrada uma carta de Públio Lentulus, legado na Galileia do imperador romano Tibério César.
Eis a carta que é um fiel retrato de Jesus. Existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendido até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma tez moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não é muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito especioso e grave. Tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar o seu semblante, porque quando resplende, apavora. E quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma donzela tão bela. De letras, faça admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Assinado Públio Lentulus. Retrato de Jesus, obtido na Alemanha em 1927. Aqui já é um retrato que vocês estão vendo ali. Ou não é esse. É um outro que tem no livro. Tá, nada, não preciso falar disso aqui agora. Agora vamos lá. Continuando aqui, vamos ver o sudário. Esse sudário de Turim ou Santo Sudário. O Santo Sudário, ele não foi descoberto em uma única escavação, mas sua localização histórica, gente, foi registrada e teve início aproximadamente no século XIV na Europa. Atualmente, esse tecido original, que é conhecido como sendo o véu mortuário colocado sobre Jesus após a crucificação, encontra-se guardado na Capela do Santo Sudário, dentro da Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália. A trajetória geográfica documentada dessa relíquia inclui França, 1357, que foi quando ele apareceu publicamente na cidade de Lirey, na França, exibido pelo cavaleiro Geoffrey de Charny. Pelo que eu sei, esse Geoffrey de Charny, né, eu não tenho certeza absoluta, mas pelo que me lembro, ele era um cavaleiro templário. Chambéry, 1453, quase 100 anos depois,
A relíquia foi transferida para a Casa de Savoia e permaneceu na Sainte-Chapelle de Chambéry, onde sobreviveu a um incêndio em 1532, 80 e pouco, quase 80 anos depois. Já em Turim, 1578, mais 120 e poucos anos depois, foi levado para a Catedral de São João Batista, do Duomo de Turim, e permanece até hoje sob a guarda da Igreja Católica. Há mais, aí, quase 500 anos, na verdade. Mais de 450 anos. Tá aí, gente. Então, esse sudário vocês vão ver agora aqui. Esse é o retrato que eu comentei ali, agora que eu vi, ó, o retrato que foi feito baseado nesse relato do senador Publio Lentulus, né, imaginando mais ou menos como ele seria. E esse aqui é o sudário de Turim, para vocês verem aqui a imagem, ó, que tem praticamente impresso nesse véu mortuário a imagem do Cristo. Vou passar aqui agora, deixando um pouquinho aqui para vocês admirarem. O que nos mostra o sudário? Agora vocês vão gostar bastante. É um véu mortuário que cobriu o homem com cerca de 33 anos. A altura deste homem, segundo medição do próprio véu, em torno de 1,76 m de altura, por sinal a minha altura. Cerca de 68 a 70 quilos. Magro. Marcas de morte que são possíveis de observar nesse sudário, nessa impressão obtida de um véu mortuário que ficou muito tempo sobre este corpo. Marcas de morte, cravos de coroação, pregos nos pulsos e nos pés e uma grande lancetada feita com instrumento pérfuro cortante, atingindo a terceira e quarta vértebra do lado direito, perfurando órgãos vitais. Analisado pela NASA, olha que legal. Pelos testes mais modernos que existem, o sudário demonstrou ter sido irradiado por uma substância desconhecida na Terra. Quando eu li isso, eu me arrepiei, gente. E o relato aqui agora vocês não vão acreditar. Chico Xavier. No livro Coração do Brasil, indagado sobre o assunto, Chico nos diz: é uma matéria totalmente desconhecida para nós. Nada se assemelha a ela em nosso planeta, antes mesmo de ter sido avaliado pela NASA. Mas nós vamos mais além. É aí onde vocês vão ficar impressionados. Peraí, mais um pouquinho eu já vou mostrar. Apresenta pólen, esse sudário, esse véu mortuário, de plantas só existentes na região de Jerusalém e com data inferior ao século 8 depois de Cristo. Interessante. Então já está localizado dentro de uma região específica. A NASA também fez um estudo por computador que demonstra que a imagem do sudário é tridimensional e nos oferece até as dimensões volumétricas do corpo. Não é só uma impressão de, vamos dizer assim, uma dimensão única, plana. Ela pega, né, dimensões de largura, de volume e tudo. Profundidade, etc. A coroa de espinhos é uma prova de que o sudário cobriu o corpo de Jesus. Diziam os soldados: salvem o rei dos judeus, e colocaram nele o quê? A coroa de espinhos. Então, aquela pessoa teve uma coroa de espinhos sobre a cabeça. A pessoa identificada no sudário. Agora é aqui de arrepiar, gente. O clarão da bomba de Hiroshima imprimiu uma imagem de uma válvula na parede de um tanque de gás. O clarão foi tão forte que é como se ficasse uma fotografia daquele tanque de gás numa parede oposta. A figura do sudário formou-se de forma semelhante, produzindo uma forma tridimensional proporcionada e sem... Cadê aqui? Peraí que entrou alguém aqui e apareceu na frente da minha tela. Produzindo uma forma tridimensional proporcionada e sem distorções. Isso nunca ocorre em pinturas e fotografias. Isso não é um afresco, não é uma pintura. Não foi desenhado. Na verdade, foi irradiado. Foi um clarão que irradiou e deu foi uma
uma cópia, como se fosse um desses exames modernos de ressonância magnética, tomografia que dá todas as dimensões do corpo, profundidade. Eu mesmo, como dentista, a gente pede uma tomografia para você ver profundidade, largura do osso, para saber se cabe um pino de implante ali, por exemplo. Foi o que aconteceu no sudário. Uma imagem totalmente tridimensional, vindo de uma emissão de luz impressionante, que acredita-se ser do momento em que o espírito definitivamente abandonou o corpo físico, quando houve o desenlace. O que nos mostra o sudário, então? Que o brilho emanou do próprio corpo de Jesus, gente. Incrível. 2 moedas foram colocadas sobre os olhos do morto, que era um costume comum dos rituais judaicos na época de Jesus, os denários, né? Imagens tridimensionais de computador provaram como sendo moedas cunhadas na época de Pilatos. Poxa, então bateu mais uma coisa, bateu posição onde ele recebeu a lança, a coroa de espinhos, as moedas nos olhos, tudo, 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 tudo. E é isso, para que vocês vejam realmente que esse sudário ele tem toda uma fundamentação e que já foi provado que realmente ele foi o véu mortuário que cobriu Jesus e que foi guardado. Aqui tem uma passagem muito legal que fala sobre que é do Chico Xavier, e que eu coloquei aqui, né, como Chico, Jesus e Judas. Após a crucificação, antes que ressurgisse aos olhos de Madalena no 3º dia, Jesus desceu às regiões abismais para confortar o espírito de Judas, que peregrinava nas sombras de terrível remorso. Veja só, nós como espíritas interpretamos essas regiões abismais como sendo umbral, né? Então, o Judas, temos aí informações de que ele, arrependido do que ele fez, ele se suicidou. Né? Foi lá para um campo, se suicidou. E aí, antes que Jesus ressurgisse, é aí que vem tudo aquilo que nós, né? Na Páscoa tem lá o, como é que chama? Malhação do Judas. Judas já foi perdoado por Jesus há muito tempo. Já é um ritual que não tem nenhum cabimento, né? E aí eu tenho mais uma passagem aqui para você, que é essa, Chico, Jesus e Judas. Em um dos nossos abençoados encontros com o médium Chico Xavier, esse já é passagem do livro do Valdemiro Vieira, em que ele narra isso. Conversávamos a respeito do fascínio que a figura de Jesus exerce sobre os homens, em que pese alguns historiadores questionarem quanto à realidade de sua própria existência. Destacávamos a inspiração dos artistas através dos tempos, seja na tela ou no mármore, no sentido de retratar com a fidelidade possível a divina face. E Cristo acrescentava: o interessante, meu filho, é que não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Depois, falando de Judas, o apóstolo responsável pelo triste episódio da tradição, Chico nos esclarece, por comunicação mediúnica aqui de uma mensagem que recebe. Após a crucificação, antes que ressurgisse aos olhos de Madalena no 3º dia, Jesus desceu às regiões abismais para confortar o espírito de Judas, que peregrinava nas sombras de terrível remorso. Antes de subir ao Pai, ele desceu mais ainda. Lembremo-nos de que, redivivo, Jesus pediu a Madalena que não o tocasse. Era porque ele estava ainda impregnado, digamos assim, aos fluidos e vibrações do ambiente que visitara, umbral, gente, levando socorro a Judas. Se ela, Madalena, o tocasse, por certo haveria de sentir-se muito mal. Os chamados aí entre aspas aqui, pais da igreja, em suas orações, especialmente naquela O Credo, que também já foi muito alterado, diziam que após a sua morte, Jesus tinha descido aos infernos. Hoje, na oração referida, disse que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. Descido com qual objetivo, nós nos perguntamos? É que ele procurava por Judas. Lá estava ele, no umbral.
E Chico, pelas revelações dos benfeitores espirituais, contou-nos que Jesus, colocando em seu colo a cabeça atormentada de Judas, disse-lhe compassivamente que o que tinha ocorrido estava anunciado havia séculos pelas profecias e que o discípulo iludido havia sido um instrumento para tudo se cumprir. Alguém deveria fazê-lo naquela síndrome judaico-romana. A trágica incidência acabaria verificando-se determinadamente na pessoa dele, claro, por força do seu livre-arbítrio. Eis então quando o pobre Judas adormeceu nos braços do divino amigo, conseguindo assim um pouco de paz. Tá aí. Judas foi um instrumento, né? Como nós somos muitas vezes instrumento da alegria e da dor, tudo pelo nosso livre-arbítrio. Mas aquilo que está dentro da lei de Deus, mais cedo ou mais tarde acontece. E tudo aquilo que, de alguma forma, traz consequências negativas, trágicas, como o que aconteceu a Judas, também é o início do recomeço. E ali, a partir do momento em que Jesus o perdoa, ele estava livre para recomeçar a sua jornada evolutiva, se reconciliando com adversários, se reconciliando consigo mesmo, corrigindo os seus erros, seus defeitos, seus maus pensamentos, suas más atitudes, e nas encarnações seguintes pôde cumprir as suas missões, melhorando a cada dia. E hoje Judas está muito acima do que imaginamos, também já como espírito de luz. E tem o famoso diálogo de Jesus e o bom ladrão, né? Esse é famoso, né? Que diz que o reino dos céus não está no exterior, mas dentro daqueles que o conquistam, né? Ali você encontra naquela parábola dos trabalhadores da última hora. Mais vale um arrependimento, ainda que na última hora, mas que parta de coração, do que uma vida inteira de erros, achando que fizemos tudo certo, sendo que erramos, falhamos, pecamos. Nós espíritas não falamos em pecado, né, mas tivemos desvios de rota e que precisam ser reajustados. O arrependimento, a qualquer momento, é visto com bons olhos. O trabalho edificante, renovador, saudável, a transformação da jornada em algo melhor, para nós mesmos e ao nosso semelhante, está sempre bem vista pelo Pai. E essas são as mensagens que Jesus nos trouxe, nos traz e faz com que nós reflitamos até hoje. Sua mensagem segue viva até os dias de hoje. Tem muita coisa ainda para a gente aprender, muita coisa para a gente interpretar. As suas parábolas sempre trazem um ensinamento dentro da nossa jornada, das nossas dificuldades, das nossas incertezas. Cada vez que as lemos, cada vez que abrimos o Evangelho, encontramos novos entendimentos, porque isso é um entendimento pleno, amplo, imortal, infinito, universal. E a ele, conforme o nosso entendimento aumenta, ele vai ficando mais claro, mais nítido e nos aponta novos horizontes, que é o nosso querido Jesus, nosso modelo guia, nosso amado mestre, que quando nós estamos ali aflitos e fechamos os olhos e pensamos nele, nos olhando com aquela mansuetude, com aquele amor, com aquele carinho, pronto para nos dar um abraço, como ele deu a Judas, dizendo: filho, você está perdoado, você ainda está em aprendizagem, você ainda necessita passar por alguns desafios para que você se transforme em alguém melhor, um espírito mais amoroso, mais fraterno, mais apto a solucionar os desafios, os aprendizados que a vida te oferece. Então, a mensagem de Jesus é essa, que a gente possa mantê-la viva em nosso coração. E esse retrato de hoje é para, de uma forma singela, nos conectarmos a ele de novo, falar: poxa, o cara era demais. E que bom que ele está aqui ao nosso lado, como nosso querido e amado governador planetário. Era isso, meus amigos.